Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, professor Henrique, professor de Física. Estou aqui agora para iniciar um novo tópico de estudo da frente da Física. Vamos falar agora sobre dinâmica. Você deve se recordar, no começo do ano nós discutimos sobre cinemática e cinemática vetorial. Ali os corpos se movimentavam, mas em nenhum momento eu me questionei por que eles se movimentavam, qual era a causa desse movimento. A partir de agora, nós vamos entrar aí na dinâmica mecânica newtoniana. Sir Isaac Newton foi uma das mentes mais brilhantes que passaram por esse planeta e ele representou, descreveu toda a nossa mecânica em 3 princípios básicos que virão nas próximas aulas. Então eu vou começar a falar sobre o que é força e quais são esses tipos de forças para poder explicar força resultante e as leis de Newton. Então vamos lá, gente. Seguinte, primeira coisa, a dinâmica preocupa-se em fazer o quê? Ela se questiona por que os corpos se movimentavam, qual foi a causa desse movimento. E quem causa esse movimento é o que nós chamamos de força. Não necessariamente só movimento, tudo bem, gente? Força é um conceito bem difícil de descrever. Existem várias definições, mas basicamente força é um agente físico, uma grandeza vetorial, portanto tem módulo, direção e sentido, e ela faz com que seja possível modificar a velocidade, o estado de um corpo. Então, com a utilização dessa força, eu consigo acelerar ou desacelerar um corpo, consigo deformar, dependendo da intensidade dessa força, eu posso deformar aquele corpo, tudo bem? E, claro, dependendo da maneira que está arranjado no sistema físico, eu posso também ter o equilíbrio de um corpo. Então, força me possibilita ter essas 3 situações. Como toda grandeza física, ela tem uma unidade de medida, e ela é representada, força, ela tem unidade de medida de N, esse N grandão, em homenagem ao Newton, beleza? Mais para frente, quando eu for falar do princípio fundamental da dinâmica, eu vou entrar em consideração quanto vale o Newton. Por enquanto, minha ideia é te falar quais são os tipos de força que nós utilizamos na mecânica. Tudo bem? Na verdade, não necessariamente só na mecânica, mas boa parte dessas forças. Ó, primeira coisa, eu classifico elas em 2 tipos. Forças de campo e forças de contato. Você vai entender daqui a pouquinho qual a diferença dos dois. Mas dá para ter uma ideia. Contato precisa ter contato para acontecer. Beleza? Vou começar a falar sobre as forças de campo. Forças de campo, ao contrário das forças de contato, elas ocorrem à distância, devido a um campo, por exemplo, a força-peso. Força-peso ou força gravitacional? O que é a força-peso ou a força gravitacional? É a intensidade na qual, por exemplo, a Terra me atrai para o centro dela. Então repare que eu tenho matéria, eu tenho massa, a Terra tem massa. Significa que corpos que têm massa se atraem. Tudo bem? Que é o que é onde surge a força gravitacional. Exemplo de força gravitacional, a interação da Terra com a Lua, do nosso sistema solar, da Terra com o Sol, tudo bem? De mim com essa lousa. Repare que essa interação entre a minha pessoa e essa lousa existe. Há uma força de atração, só que ela é muito pequena, porque as nossas massas são pequenas. Joia? Tranquilo? Existem também forças, estão aqui, força-peso, força gravitacional, devido a corpos que possuem massa. É só uma força de atração, não existe força de repulsão, tranquilo, de interação entre massas. Outra classe de campo que eu tenho é a força elétrica. Eu represento a força elétrica por esse ferro. É um exemplo, pode ser representado de outras maneiras, assim como o peso é pela letra P grandão, P maiúscula ou força gravitacional. Qual é a ideia da força elétrica? Corpos que possuem cargas, eles tendem a cargas opostas se atraírem, cargas de mesmo sinal se afastarem. Então, corpos que possuem cargas, surge uma força elétrica. E, da mesma maneira, similar, eu tenho a força magnética. Força magnética acontece quando? Quando eu tenho corpos imantados. E nesses corpos imantados, você deve se recordar que o ímã tem um polo norte e um polo sul. Então, polos de mesmo tipo se afastam, polos contrários se atraem. Então, reparem que essas 2 forças, elas são forças que podem ser de atração ou repulsão.
força-peso só existe de atração, beleza? Repare que todas essas forças, em nenhum momento você encostou uma carga com a outra, você já deve ter brincado com ímã, eu espero. Quando você coloca um ímã, de repente o outro vem e gruda, devido ao campo magnético. A gente vai estudar um pouco mais para frente. Gente, se essas forças não precisam de contato, é o que eu chamo de força de campo. Campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético. No caso de força de contato, você já deve ter sacado. A força de contato precisa ter o quê? Contato, beleza? Então, dessas forças de contato, eu posso abordar essas daqui. O que é uma força de contato? Da força de contato existem duas classes de forças que eu divido. Devido a encostar com alguma coisa, aparece que nós chamamos de força normal, representado por essa Fn ou aquele N grandão. O que é força normal? É uma força, vou falar num português aqui bem comum, força devido à apertação. Corpos que se apertam, interagem entre si através dessa força que nós chamamos de força normal. Tudo bem? Então, toda vez que eu tenho um objeto apoiado, encostado, surge nesse ponto uma interação de força normal. Tranquilo? Por exemplo, eu estou aqui em pé. Cada pé meu interage com o chão. Então, eu estou empurrando o chão para baixo, o chão, por reação, me devolve essa interação, essa força de contato, e por uma força que nós chamamos de força normal. Beleza? Bom, só que, você pode concordar comigo que se eu apoio aqui, surge uma força normal, eu já vou entrar em detalhes quais são as características dessa força, mas você pode concordar comigo que minha mão está tentando escorregar aqui também. Então, enquanto uma força está relacionada à apertação, a outra força, que nós chamamos de força de atrito, representada ou pela letra A maiúsculo ou por FAT, eu particularmente uso FAT, ela está relacionada a corpos que se esfregam, corpos que tendem a se esfregar, não necessariamente se esfregam, eles tendem a deslizar um em relação ao outro, surge o que nós chamamos de força de atrito. Tranquilo? E cuidado, já existe um monte de referências que pode acabar falando, olha, força de atrito sempre se opõe ao movimento. Isso não está muito certo, a gente vai comentar mais para frente nas próximas aulas. Tranquilo? Repare que para que tanto a força normal quanto a força de atrito ocorram, é necessário que haja um contato. Beleza? Bom, a próxima força é a que nós chamamos de força de tração. Corpos que se puxam, estão sendo tracionados. O melhor exemplo que a gente sempre utiliza, imagine uma corda. Eu vou e puxo essa corda, eu estou tracionando essa corda. Repare que a força de tração, representada pelo T maiúsculo aqui, essa força de tração, ela é sempre em direção ao puxão. Porque eu puxo e essa força é em direção a mim. Se eu estou puxando, por exemplo, um bloco, alguma coisa. E para finalizar, uma força elástica. Essa força elástica surge da deformação de um corpo. Então, se eu pego, por exemplo, uma mola, ali também está relacionado a essa força normal, tudo bem que eu estou apertando ela, mas surge devido a essa interação que nós chamamos de força elástica, uma força devido à deformação do corpo. Beleza? Todas essas forças, existem algumas outras, tudo bem? Mas basicamente nós vamos utilizar elas para falar sobre dinâmica. Beleza? Então eu vou apagar essa luz aqui agora e vou começar a descrever cada uma dessas forças em detalhes com vocês. Bora lá! Vamos lá então, pessoal, dando continuidade no nosso assunto de dinâmica. Agora eu vou falar especificamente, vou aprofundar mais em alguns tipos de força que eu acabei de comentar. Beleza? A primeira é a força-peso. Lembrando, eu acabei de falar anteriormente que força-peso é o quê? É a força de interação entre dois corpos que possuem massa. Então, eu vou fazer um exemplo. Suponha que eu tenho a Terra. Ótimo. A Terra é um corpo com muita massa. Lembrando, né, aproveitando, massa é matéria. Tudo bem? É uma propriedade do corpo. Tranquilo? E essa massa, se eu tenho aqui, vamos supor, 70 kg, em qualquer lugar que eu tiver, qualquer lugar, aqui na Lua, em qualquer lugar desse universo,
e a massa vai continuar sendo 70 kg, beleza? Então, olha, eu coloquei aqui o planeta Terra e coloquei um satélite orbitando. Um exemplo, tá? Repare que esse satélite está sendo atraído pela Terra por uma força que eu chamo de força-peso ou força gravitacional, beleza? Essa força-peso, repare, ela é sempre vertical e para baixo em relação à superfície que eu estou vendo aqui, beleza? Olha, já vou dar um spoiler das próximas aulas da terceira lei de Newton. Se a Terra atrai o satélite com uma força-peso, o satélite atrai a Terra com uma força-peso também, a mesma intensidade. Quer dizer que agora a Terra me atrai com uma intensidade de 700 newtons. Eu, portanto, atraio a Terra também com uma intensidade de 700 newtons. É claro que o efeito é diferente, eu vou explicar na aula da terceira lei de Newton porque esse efeito é diferente. Beleza? Existe uma maneira de calcular a intensidade dessa força de atração, que é através dessa forma. A força-peso é a massa, o produto da massa, a força-peso é uma grandeza vetorial, a massa vezes a aceleração da gravidade, ou gravidade, tudo bem? Campo gravitacional. Na Terra, ele é aproximadamente 9,8, mas o que nós fazemos? Nós aproximamos ele para 10. Cuidado, pode ter algum exercício que ele não vai adotar 10. Se por acaso ele não adotar 10, o que você faz? Utiliza o valor que ele fornecer no exercício. Beleza? Quem manda quanto vale essa aceleração da gravidade é o problema, a questão que vai te apresentar. Se por acaso ele não falar nada e você precisar, adota G igual a 10 e faz o exercício. Tranquilo? Cuidado, né? Massa é calculado em quilogramas, não em gramas. E a aceleração da gravidade, por ser uma aceleração, metros por segundo ao quadrado. Repare um detalhe, você vai falar, nossa, suponha que eu saio daqui e vou para a Lua. E lá eu falo que na Lua eu estou mais leve. Cuidado, quando você está na Lua, você não está mais leve, porque se você chegar inteiro com a mesma quantidade de matéria, a quantidade de matéria na Terra é a mesma na Lua. Então não é a sua massa que modificou, na verdade é a sua força-peso. A Terra te atrai, que é o produto da sua massa vezes a aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado. Mas na Lua, gente, essa aceleração na Lua vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que é por isso que na Lua eu me sentiria mais leve. Mas não é que eu estou mais leve. Na verdade, a Lua, que é o planeta que eu estou interagindo minha massa com ela me atrai com uma intensidade menor. Por isso que parece que eu estou mais leve. Joia? Cuidado com isso. Então, reforçando. A matéria, massa de um corpo não muda. Não na Terra, na Lua, em Marte, em qualquer lugar. A massa é sempre a mesma. O que muda é a intensidade da força-peso. Porque muda a aceleração da gravidade. Tranquilo? Como calcula essa intensidade? É o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Normalmente, nós adotamos 10. Então, usando o meu exemplo, 70 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, minha força-peso, ou seja, a força na qual a Terra me atrai, vale 700 newtons de força. Beleza? E, consequentemente, eu atraio a Terra também com essa mesma intensidade. Bora lá. Falei da força-peso, interação entre corpos que têm massa. Vou ser muito sincero, todos os corpos que aparecerem nos exercícios de dinâmica têm massa, têm força-peso. Tá? Todos. Agora, suponha que eu tenho um rapaz, e esse rapaz quer puxar um bloco, quer puxar um bloco com uma corda. Estou usando a corda aqui como exemplo. Repara o seguinte, pessoas, veja, esse rapaz, ele puxa o bloco por meio dessa força de tração. Essa força de tração, a intensidade, ela não existe uma fórmula que nem a força-peso. A força de tração vai sair em decorrência, a intensidade dela, da resolução do exercício. Não tem uma força, tração vale tanto. Tá? Tem uma equação para resolver isso. Repare que uma corda, eu não consigo empurrar uma corda. Como tração é uma grandeza vetorial, ela tem que ter módulo, direção e sentido. A intensidade é a própria tração T, que eu vou calcular nos exercícios. A direção é a do cabo. Se eu tenho o cabo, a direção que eu estou puxando é a direção do cabo. Tranquilo? E o sentido é sempre do puxão. Eu puxo a caixa, então se eu puxo a caixa,
A força de tração é nesse sentido, o sentido da pessoa. Ah, mas Henrique, não existe uma força de tração nessa pessoa sendo puxada para lá também? Existe, que nem aqui, um paração e reação. Mas qual que é a questão? Meu objetivo é estudar o que acontece com essa caixa. Se eu quero estudar o que acontece com a caixa, sendo bem sincero, não importa quais são as forças que agem sobre esse rapaz, porque eu estou preocupado em modificar a posição ou estudar essa caixa, esse bloco. Então, o que acontece com essa pessoa? Eu simplesmente ignoro para a resolução do exercício. Existe essa força, mas ela não é importante no meu estudo. Lembrando, eu estou preocupado em estudar o que acontece com essa caixa aqui. Tranquilo, beleza? Então, força de tração é sempre em direção ao puxão, beleza? Do bloco, do corpo que eu estou preocupado em estudar. Beleza? Além disso, veja, força-peso, interação entre massas, força de tração, quando eu tenho uma tensão aqui, eu estou tracionando essa corda. A outra força é a força normal. Força normal é uma força de contato, é uma força de apoio, uma força de apertação. Toda vez que eu tenho um objeto e esse objeto aperta na superfície, surge uma força normal, uma força de apertação. Já? Repare um plano, eu tenho aqui um chão, eu coloco um bloco sobre esse chão. Gente, primeira coisa, esse bloco, se tem massa, tem força-peso. Já? Da mesma maneira aqui, ó, que eu estou representando no satélite a força-peso, esse bloco tem a força-peso vertical para baixo. Isso não muda. Beleza? Só que acontece o seguinte, esse bloco, ele aperta o chão. Então, o bloco aperta o chão com uma força normal. Por reação, o chão aperta esse bloco com uma força normal para cima. Gente, normal está relacionado a perpendicular, tudo bem? Então, toda vez que eu digo que eu tenho uma força normal, essa força normal ela sempre será perpendicular à superfície de apoio. Sempre perpendicular, ok? Então, o que acontece? Você pode falar, mas Henrique, então força-peso e força normal, elas são para ação e reação. Eu ainda não dei essa aula, mas já te adianto, não são. Gente, para ser um para ação e reação, elas precisam estar em corpos diferentes. Repare que as duas forças estão no bloco. Além disso, elas precisam ser da mesma natureza. Uma força normal, a que deveria ser uma força normal, e é uma força-peso. Então, cuidado, isso é uma pegadinha que sempre cai nos vestibulares. Ah, força-peso e normal, elas são para ação e reação? Não, nunca, jamais serão para ação e reação. Ah, mas elas se anulam. Ok, a intensidade delas se anula. Uma está vertical para cima, outra está vertical para baixo. Por exemplo, aqui, minha força-peso, 700 newtons. Quer dizer que o chão agora me empurra com uma força normal de apertação, de apoio, de 700 newtons. Quer dizer que eu não estou ganhando velocidade na vertical. Portanto, a resultante de forças é igual a zero. Matéria das próximas aulas, força resultante. Tranquilo? Então, aonde eu quero chegar? Que já te adiantando, próximo daqui 3 aulas. A força normal não é igual à força-peso e não é para ação e reação. Tranquilo? Para te mostrar como uma coisa não tem nada a ver com a outra, olha o que eu fiz. Eu peguei esse chão e eu inclinei ele, deixei ele de ladinho. Olha aqui, ó. Quando eu deixei ele inclinado, isso que eu chamo de um plano inclinado, o que acontece? Eu acabei de dizer, força normal está relacionado a perpendicular. Então, repare, esse bloco empurra essa superfície empurra o bloco. Repare que a força normal ela é perpendicular à superfície de apoio. Sempre perpendicular à superfície de apoio. Ah, quer dizer que se eu grudo esse bastão na parede, existe uma força normal saindo da parede porque eu estou apertando. Já? Intensidade. Força normal. Não existe uma fórmula também, assim como a força de tração, beleza? A direção sempre vai ser perpendicular à superfície de apoio. E o sentido é sempre do apoio para o corpo. Sempre do apoio para o corpo, para o objeto. Sempre saindo. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Força-peso, interação entre corpos que possuem massa, peso, m vezes g, massa do corpo, aceleração da gravidade na Terra, validade.
Força de tração, ela é sempre uma força de puxão, tudo bem? E ela sempre tem a direção e o sentido do puxão. Força normal é uma força de apertação, quando o corpo está apoiado. Imagina um lustre. O lustre não tem uma força normal. Por que um lustre não tem força normal? Porque ele não está apoiado, ele não aperta em nenhum lugar, ele está suspenso. Então só existe uma força de tração naquele cabo. Certo? E essa força é sempre na direção da superfície de apoio e direção e sentido do apoio para o objeto. Tranquilo? Para finalizar, haverá uma aula exclusiva para a força elástica que nós chamamos de lei de Hooke. Mas eu já vou dar uma adiantada aqui. Imagina que eu tenho uma mola, e eu venho com a minha mão e puxo essa mola aqui, ó. Eu deformo, tudo bem? Eu puxo ela para lá. Gente, quando eu puxo essa mola para o outro lado, se eu soltar, ela volta. Ela volta por quê? Porque surge o que nós chamamos de uma força elástica. É uma força que se opõe à deformação de um objeto. Então, a partir do momento que eu deformei essa mola puxando, essa força externa é como se fosse minha mão, tudo bem? Como se eu viesse aqui, ó, e puxasse ela. Se eu puxo essa mola, quando eu solto, ela retorna. Ela retorna por quê? Porque existe o que nós chamamos de uma força de restituição, força elástica. Beleza? Olha, repare que é o seguinte, essa intensidade dessa força é calculada dessa maneira. O K é uma constante elástica, isso eu vou explicar mais para frente, vezes a deformação. É muito fácil você pensar isso. Imagina que você está lá com um elástico de embrulhar dinheiro, vamos dizer assim, qualquer coisa, cabelo. Se você tá o seu coleguinha, você estica um pouquinho e solta, vai doer, mas vai fazer, não vai doer muito. Mas quanto mais você deforma, maior vai ser a intensidade dessa força. Quando você solta, vai bater, né, no seu coleguinha e vai fazer dói. Não faça isso. Tranquilo? Então, qual é a ideia? A força elástica é sempre uma força que se opõe à deformação. Se eu esticar para lá, vai aparecer uma força elástica querendo restituir. Então quer dizer que se eu apertar essa mola, o que vai acontecer? Vai surgir uma força empurrando, fazendo com que essa deformação pare de acontecer. Tranquilo já? Beleza? Então essa deformação, essa força elástica, ela é sempre na mesma direção da força externa e sempre no sentido oposto, ou seja, ela quer voltar ao normal. Tranquilo? Então, pessoal, essas são as forças básicas aqui que nós mais vamos utilizar durante esse período e a partir do momento que surjam outras, eu vou comentar no meio do caminho. Beleza? Basicamente é isso. Próximas aulas nós vamos aprender a marcar essas forças nos objetos para poder resolver os exercícios de dinâmica. Espero que vocês tenham compreendido. Um beijo no coração. Até mais.